Senti muito desejo de vingança e fui tomada por essa raiva, por essa revolta, traída, como se eu tivesse recebido uma punhalada no meu coração. Assim, um dos momentos mais doloridos da minha vida, que eu comecei a perceber que eu estava virando o agressor. Olá, eu sou Ingra Liberato e você está aqui no meu canal do YouTube, um canal dedicado ao autoconhecimento. Talvez você me conheça da atuação, eu tenho sido nessa existência atriz, mas hoje também escritora, terapeuta sistêmica e muitos outros dons que têm florescido porque eu tenho permitido. Nesse vídeo eu quero refletir junto com vocês sobre o lugar da vítima, a luz e a sombra desse lugar. Eu tenho percebido que esse lugar em que a pessoa se vê vítima, se sente vítima de alguém, de alguma situação, tem um processo a ser vivido. No momento que a gente sofre um ataque, uma invasão, um abuso, a gente precisa passar por algumas etapas que são vitais para que a gente cumpra o ciclo desse processo. Primeiro, a gente tem que se perceber vítima, se reconhecer num lugar de impotência em que fomos atingidos. Então, esse é um momento importantíssimo, crucial, em que a gente reconhece que estamos no lugar da vítima. A gente tem a coragem de perceber que estamos sendo abusadas, invadidas, exploradas ou explorados, e isso é vital. Aí vem um outro momento, que é o momento da raiva. O momento em que a gente precisa se mover desse lugar de impotência, e um dos gatilhos mais comuns é sentir raiva. É através desse sentimento visceral de raiva, de revolta, que a gente vai descobrir a nossa força, a nossa voz para sair desse lugar. Esse período de revolta é um período importante, vai variar de pessoa para pessoa, mas ele tem um tempo. Porque essa raiva, ela é vital, como eu disse, mas ela precisa se transformar numa outra coisa, porque sabemos que a raiva é destrutiva e é autodestrutiva. Então existe aqui uma relação de coexistência entre a vítima e o agressor. Só existe agressor com vítima e vice-versa. Então, depois que a gente passa por esse lugar de força, de voz, de revolta, de desejo de vingança, muitas vezes, a gente vai naturalmente chegar no ponto de começar a entender toda a dinâmica do abuso, da invasão, da exploração que a gente sofreu. Então, a maturidade dentro desse processo é a gente entender que a gente precisou passar por aquilo. Eu vou contar para vocês uma história objetivamente que eu vivi na minha vida, dentro da minha família, um momento em que eu me senti atacada, traída, explorada por uma pessoa que eu amo muito. Naquele momento, o amor virou ódio, eu me senti impelida a revidar, senti muito desejo de vingança e fui tomada por essa raiva, por essa revolta, porque eu me senti vítima, me senti traída, como se eu tivesse recebido uma punhalada no meu coração. Eu vou dizer a vocês que foi assim um dos momentos mais doloridos da minha vida. Ali na hora não tinha graça nenhuma, não tinha aprendizado nenhum, eu só tinha raiva mesmo. Eu queria me vingar, eu queria revidar. E aí entra num ponto muito delicado e é sobre isso que eu tô fazendo esse vídeo. Essa raiva, essa revolta ficou tão grande no meu ser, eu pude sentir ela em todas as minhas células, vibrando no meu corpo, que eu comecei a perceber que eu estava virando o agressor. Essa é uma dinâmica muito estudada e observada dentro da consciência sistêmica. Eu estava virando o agressor, porque a qualquer momento eu poderia ter uma atitude extremamente prejudicial contra essa pessoa que abusou da minha confiança. Então tem toda uma narrativa que eu, como vítima, construí na minha cabeça,
Não importa se eu tinha razão, se eu não tinha razão, se eu for entrar nesse mérito, eu vou voltar a achar que eu tinha razão, porque cada um está no seu lugar, no seu ponto de vista. Então, não é sobre quem tem razão, é o que eu estava fazendo com a minha própria vida, porque eu senti de corpo e alma que o sentimento de raiva e de revolta era extremamente autodestrutivo. Então, eu vivi esse momento com muita intensidade, até perceber que eu estava me tornando o abusador, eu estava me tornando a pessoa que vai causar um mal para outra. Então, dentro dessa dinâmica, dentro dessa tomada de consciência, geralmente está na mão da vítima escolher uma nova atitude, parar de revidar, cessar a troca de violência, a troca de prejuízo ao outro. Porque é a vítima que pode encerrar esse ciclo. Porque essa raiva e essa revolta vem para tomar o coração de quem? Da vítima. O agressor muitas vezes até se sente arrependido, sente que ele fez algo de errado. E quem é que tem o poder de encerrar o ciclo? A vítima. Porque é a vítima que pode ter essa tomada de consciência de que ela está a um passo de se tornar um agressor. Então, nesse caso, né, no meu caso, o que aconteceu foi que eu me percebi uma agressora, já ensaiando ações de muito prejuízo à pessoa que eu senti que me traiu, que me agrediu, que me prejudicou. E aí foi nesse ponto que eu acordei. Falei, mas espera aí, eu tô me autodestruindo com todo esse sentimento, com ressentimento, com raiva, com revolta, e eu tô me tornando agressor. Eu me percebi a um passo de prejudicar a outra pessoa fortemente. E eu podia ir muito mais longe. E foi nessa hora que eu cessei com esse movimento e fiz um movimento reverso de entender por que eu estava passando por aquilo. Claro, eu já estou no caminho do autoconhecimento. E aí eu percebi que através dessa experiência extremamente dolorosa, que eu não desejo para ninguém, se eu puder eu nunca mais vou passar por isso de novo, através dessa experiência eu estava descobrindo uma força que eu não sabia que eu tinha. Eu descobri que eu me coloquei nesse lugar. Eu descobri que dentro da família, desse núcleo central da minha família, eu não estava ocupando o meu lugar de primogênita. Então, através dessa experiência, que durou meses, né, praticamente 1 ano de sofrimento, eu pude entender o meu lugar de primogênita, muitas vezes o meu lugar de liderança em vários setores da minha vida. Através desse sofrimento, eu resolvi entrar numa formação longa de constelação familiar, para eu entender minha família, sem pretensão de me tornar facilitadora, mas foi dentro dessa formação que eu comecei a facilitar e descobri esse dom que hoje eu coloco a serviço com muita honra, com muita seriedade. Então eu comecei a entender todo o jogo da vida que me levou a me colocar no lugar de vítima, mas eu cavei esse lugar inconscientemente. Eu precisava viver essa experiência para descobrir a minha voz, a minha força, o meu lugar de primogênita, de liderança dentro ali do seio central da minha família. Então, esse é o momento em que a vítima toma consciência, cessa o ciclo de revidar a violência que ela recebeu e acessa a consciência desse jogo da vida. Por que eu vivi tudo isso? E aí isso começa a se transformar lentamente em compreensão e, no meu caso, se transformou em gratidão. Gratidão por eu ter vivido esse momento tão dolorido. E foi através dessa dor profunda que eu consegui resgatar a minha força, que eu consegui perceber que eu estava fora do meu lugar, dentro de uma busca de autoconhecimento, de autoconsciência, claro. Então, a vítima passa por todo esse ciclo e ela precisa transformar esse sentimento de raiva num outro sentimento muito mais poderoso, que é a compreensão, a sabedoria, a maturidade e o amor próprio. Então agora a vítima não vai ficar passiva, ela não vai se sujeitar como ela se sujeitava antes, mas ela vai ser movida por um sentimento que é muito mais uma postura e uma força diante da vida, que é o amor próprio.
Então agora eu não vou mais me colocar nesse lugar. Eu não vou mais me deixar machucar, explorar, manipular, porque agora eu tenho contato, conexão com o meu coração. E daí nasce o amor próprio. Então vocês percebem que a vítima tem um ciclo, porque a pessoa pode passar uma vida inteira nesse lugar da revolta, da raiva, se envenenando, se enfraquecendo, porque esses sentimentos absorvem muito a nossa energia vital. E a pessoa vai desviando a sua atenção, a sua força, o seu foco do caminho do florescimento, da realização, do propósito de vida dela, porque ela está olhando para trás. Ela está olhando para aquele evento. Então, como é que ela vai andar para frente se ela está olhando para trás? Não tem como. Então, ela precisa viver todo esse ciclo que eu narrei para vocês. E eu já vivi, não foi só uma vez, tá? Eu citei aqui um caso extremo, mas eu já vivi muitas vezes. E esse ciclo de revolta, de ressentimento, precisa findar para a pessoa poder tirar proveito e aprendizado daquilo que ela viveu, para transformar esse sentimento dentro dela. E aí, o que é que essa vítima, agora uma pessoa que entendeu todo o processo que ela passou, como é que ela pode se liberar desse peso, dessa carga que ela está carregando daquele evento que ela viveu? Dentro da consciência sistêmica, essa pessoa que viveu o lugar de vítima vai pegar o peso da responsabilidade pelo que aconteceu e entregar para o abusador, entregar para a pessoa que agrediu, que prejudicou, que manipulou. Então, esse peso da escolha daquele momento, do que aconteceu, não é da vítima. Esse peso é da pessoa que agiu, a pessoa que começou essa ação de violência, de abuso, de invasão. Então, você pega o peso da responsabilidade disso que aconteceu e entrega para o dono. Esse peso não é seu. Claro, óbvio que o abusador, que o agressor precisa pagar pelo que ele fez, com certeza. A gente vive num plano de ação e consequência, ação e reação, só colhemos o que plantamos e a pessoa vai colher o que ela plantou. Mas você não precisa colher com a pessoa todo o peso disso que você viveu. Depois que você passar por todo o ciclo da revolta, sair desse lugar, descobrir a sua força e a sua voz, você precisa transformar isso em outra força, que é uma força construtiva. Então, essa é a luz do lugar da vítima. Depois de passar por toda a sombra, a noite escura da alma, os 40 dias no deserto, vivendo as dores daquilo que você sofreu, e é legítimo, você precisa viver o processo da transmutação dessa energia, dessa experiência, transformar tudo isso em aprendizado, em crescimento, agora de um outro lugar, em cima de uma nova base, que é o amor próprio. Agora eu não me coloco mais nesse lugar, eu pego a responsabilidade do lugar aonde eu me coloco. Porque a gente sempre é responsável pelo lugar onde a gente se coloca. Porém, muitas vezes a gente se coloca em lugares sofridos pela inconsciência. Nós não sabíamos que estávamos indo para esse lugar de sofrimento. Agora, de posse desse aprendizado, mais atenta, mais consciente dos meus passos, depois de ter aprendido com esse evento passado, eu não me coloco mais nesse lugar de vítima. Eu tô muito mais atenta. E se eu me coloco, eu já saio rapidinho. Então, assim, essa é a grande diferença de quem aprendeu com a lição. De quem não ficou ali paralisado na cena do abuso, da invasão, do prejuízo, da violência. E quando cai naquele mesmo buraco, já sai rápido. Fala, opa, peraí que esse lugar eu conheço. E eu também já tenho a minha força e a minha voz que eu resgatei. Então, não fico muito tempo nesse lugar. Então, esse é o ciclo da vítima que precisa, sim, ser vivido em cada etapa, em cada momento, para finalmente essa pessoa que foi vítima entender que ela precisava viver aquilo e sentir no coração, inclusive, gratidão. Porque depois de todo esse processo dolorido na escola da vida, estamos numa escola e não num parque de diversão,
estamos num sistema de aprendizado para que a gente possa crescer e nos tornar adultos emocionalmente, espiritualmente, para que a gente possa pegar as rédeas da nossa vida. Depois de todo esse percurso, a gente pode olhar para o passado, para aquele momento e dizer gratidão, vida, gratidão, Deus, porque eu cresci muito com isso que aconteceu e agora eu deixo o passado no passado e redireciono toda a minha energia vital para o meu futuro, para o meu destino, para a minha vida, para a minha presença no aqui e no agora, porque o futuro a gente constrói na presença do agora. Então, era isso que eu queria trazer para vocês. Se essa experiência, se esse aprendizado fez sentido aí para o seu coração, seja muito bem-vindo, bem-vinda a esse canal, se inscreva, clica no joinha e estaremos caminhando juntos nesse processo de autorreflexão, autoconhecimento, para que a gente possa habitar um novo mundo dentro da gente. Acorde desse mundo de ilusão e ative a nova terra dentro de você. Até o próximo vídeo.